Eu quero falar hoje sobre a proteção de Deus, se assim Deus nos permitir, a proteção do povo de Deus. Porque é isso que nós vemos quando lemos aqui o livro de Esther. Esther, capítulo 2, versículo 5. Ora, na cidadela de Susã, havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Até aí. Só para você se situar, aqui o livro de Esther, nós temos aí 10 capítulos, se não me falha a memória, e está narrando aqui a história desta jovem, Esther. E o momento que nós estamos aqui é o seguinte: quem está comandando as nações é o rei Assuero, como diz o capítulo 1. Esse rei ele estava com um poder gigantesco, ele dominava as nações naqueles dias. E sobre o seu governo, sobre o seu poderio, havia ali 127 províncias. Diz o texto que no terceiro ano do seu governo, Assuero, então, ele deu um grande banquete, uma grande festa para os príncipes e seus servos. 180 dias de festa. E diz então que depois de um certo período, ele fez uma outra festa, um banquete para todas as pessoas. Para todos, do mais novo ao mais velho. Eles se reuniram ali para festejar. Diz o texto então que Assuero, ele calibrou, ele bebeu bastante. 7 dias de festa. No último dia de festa, ele já estava ultrapassado, o coração dele já estava alegre, diz o texto. Diz então que ele mandou chamar a rainha Vasti, que era sua mulher. Diz, manda chamar Vasti para que as pessoas possam olhar para ela e ver a beleza dela. O quanto que ela é bela, o quanto que ela é preciosa. Eu não quero mostrar apenas o meu governo, o meu poderio, mas eu quero mostrar também que eu sou forte, sou poderoso porque eu tenho uma bela esposa. Diz então que Vasti não quis, não obedeceu à ordem do rei Assuero. Porque Assuero tinha mandado os seus funcionários ir até ela e chamá-la. E ela simplesmente recusou a voz de comando do rei. E diz então que o rei reuniu os seus homens, os seus conselheiros, porque ele queria tomar uma providência contra Vasti. Só que ele queria tomar uma providência baseado. Ele não queria simplesmente agir por conta das emoções. E então os seus conselheiros chegaram e lhe deram uma orientação. Meu rei, em especial um homem, chega diante dele e diz, meu rei, as coisas não podem ficar assim. O senhor não pode simplesmente negligenciar aquilo que Vasti fez. Não, o senhor tem que nunca mais recebê-la diante da tua presença. Porque senão, como vai ser com as demais mulheres em todas as províncias? Quando o homem falar, elas simplesmente não irão obedecer. E correm um risco até de não obedecer à voz do Senhor. E então o rei ouviu o que aquele seu conselheiro disse. E ele então deu um decreto e mandou para todas as províncias, em todas as línguas, tudo correto, tudo da maneira certa. E aí então disseram, olha, agora o senhor tem que levantar e escolher uma outra mulher para o senhor, para ocupar o lugar de Vasti. Ou seja, uma rainha tem que ser levantada em nosso meio. E aí então disseram, olha, vamos escolher, separar uma mulher jovem, bela, virgem, mas tem que ser formosa. E diz o texto que Esther era essa jovem, junto com inúmeras outras jovens que foram também selecionadas. Esther está ali no meio. Mordecai, que é o seu primo, agora ele é seu pai adotivo, disse a ela, olha, Esther, você vai participar desse momento, mas não diga que você pertence ao povo judeu. Fique quieta, não conte de onde você veio. Não conte. Guarde em segredo. E diz então o texto que ela passou por um período de 12 meses de tratamento. A mulher já era bonita, a mulher já era formosa. 12 meses de embelezamento para se apresentar diante do rei. E diz então o texto que o rei se agradou daquela jovem. E ele se agradou de Esther. E então Mordecai, que é o seu tio, ele está ali trabalhando no palácio. E de repente Mordecai ouviu dois homens que trabalhavam para o rei, tramando contra o rei, querendo derrubar o rei.
Mordecai vai e diz a Ester, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Esses 2 homens estão tramando contra o rei Assuero. Vá e conte tudo a ele. Foi o que Ester fez. Em nome de Mordecai, chegou diante do rei Assuero e contou toda a história. Diz o texto que eles levantaram, averiguaram, e realmente foi confirmado toda aquela armação que aqueles homens estavam tramando. O rei então manda matar esses 2 homens, os 2 homens são mortos. E diz o texto então que o rei Assuero agora ele coloca um homem chamado Amã, um homem poderoso, e o rei dá um decreto e diz o seguinte: quando Amã estiver passando, todos devem se dobrar diante dele. Todos devem respeitar Amã. Todos devem se prostrar diante deste homem. Diz o texto então que esse homem Mordecai, ele não se dobrou diante de Amã. Amã tinha tudo, Amã tinha dinheiro, ele tinha família, ele tinha filhos. Ele estava numa posição de destaque. Mas Amã ficou completamente angustiado porque um homem chamado Mordecai, um judeu, não se prostrou diante dele. E ele ficou completamente furioso por conta desta cena. E diz então que ele começou a tramar contra Mordecai. Mas diz o texto que ele não estava tramando apenas contra Mordecai. Porque Mordecai havia dito que ele era um judeu. E quando Amã descobriu então que ele era um judeu, ele não quis tramar apenas contra Mordecai. Ele falou, eu vou tramar e vou matar todos os judeus que estiverem aqui. Então Amã vai diante do rei e conta todo o episódio. Olha, há um povo dentro de nossas províncias. Há um povo que está dentro do teu reinado, dentro do teu governo. Que eles não seguem as mesmas leis que nós. Eles não obedecem às tuas leis. Nós devemos matar essas pessoas. O rei não deve tolerar esse tipo de gente no nosso meio. E diz então que o rei Assuero, somente com aquela informação, deu o aval, deu carta branca para Amã fazer tudo isso. Diz então, correndo a escritura, que Mordecai ele ficou sabendo, a carta chegou até ele, que eles seriam mortos. O rei havia dado um decreto, e que eles seriam mortos. Então ele se veste de pano de saco, joga cinza sobre a sua cabeça, e ele está ali, e ele vai diante ao rei, ao palácio, e aí então avisaram Ester, Mordecai está aí à porta, vestido desta maneira. Ester pede para as pessoas irem e conversarem com Mordecai para ver o que estava acontecendo. Mordecai narra toda essa história que eu acabei de te falar. E aí ele diz para Ester, olha, você precisa interceder, você precisa falar com o rei Assuero. Você precisa contar para ele o que está acontecendo, o que Amã está tramando. Ester, a princípio, ficou com medo. Ester manda dizer a Mordecai, avisem a Mordecai, se ele não se lembra, que se alguém entrar na presença do rei sem ser convidado, esta pessoa pode ser morta, se o rei não estender sobre ele o cetro. Mordecai manda mais uma resposta um confronto para Ester. Ester, você acha mesmo que simplesmente porque você está aí no palácio, você não vai ser morta? Você se esqueceu quem você é? Você acha mesmo que se você se esconder, se você se calar, você acha que Deus não irá levantar outra pessoa para salvar o seu povo? Você acha mesmo isso? Só que lembre-se, você e a sua casa também serão mortos. E diz então que Ester responde dizendo, fala para Mordecai, reunir todo o nosso povo e vamos jejuar. E eu vou diante do rei. Mesmo que eu seja morta, mas eu vou diante do rei. Diz o texto então que ela vai diante do rei e faz um convite ao rei. Para que o rei pudesse vir jantar com ela. Vai dar um banquete ali, um almoço, um jantar. Mas ela queria que Amã viesse junto. Amã, se sentindo o cara mais importante até aquele exato momento, chega em sua casa e diz, olha, eu estou agora com a bola da vez. O rei liberou que eu possa matar todos os judeus, e a rainha me chamou para comer em sua casa, junto com o rei, só nós. E diz o texto que Amã preparou a forca para Mordecai. Ele já havia preparado a forca para Mordecai. Mas diz o texto então, que naquela noite, o rei Assuero, ele não conseguiu dormir.
Ele perdeu o sono. E diz então que ele vai consultar os livros. E ele começa a ler os livros. E ali estava narrando a história de um homem chamado Mordecai, que havia honrado o rei, que havia livrado o rei da mão de homens maldosos. Então o rei Assuero pergunta: o que nós fizemos para Mordecai? Nós honramos esse homem? Disseram: não, Senhor, nós não fizemos nada para Mordecai. Diz então que de manhã, Amã vem preparado para chegar diante do rei Assuero e pedir que ele deixasse que eles matassem Mordecai naquela forca que ele havia feito. Diz o texto que o rei pergunta: quem está no pátio? Disseram: é Amã. O rei manda chamar Amã. Amã subiu, veio até diante do rei. E aí então o que acontece é o seguinte: Amã está pensando ali na cabeça dele em já falar para o rei, para poder matar Mordecai. Mas o rei pergunta para Amã: Amã, o que deve fazer o rei para o homem que ele deseja honrar? Amã estava achando que era com ele. E ele teve uma bela de uma ideia. Diz: Senhor, o rei deve mandar dar boas vestes a este homem. Deve dar um bom cavalo e devem colocar para que ele possa passear na praça e todos dizendo ali a mesma coisa: este é o homem que o Senhor, o rei, mandou honrar, achando que era para ele toda aquela celebração. Diz então o texto, a escritura, que Assuero disse: vamos fazer isso. O homem que você irá fazer isso, Amã, é Mordecai. Imagine o baque que acontece quando Amã tem essa notícia. Este é o homem que você irá honrar. Diz então que Amã faz tudo aquilo que o rei havia dito. E na noite, na festa, quando chega o momento do jantar, a rainha Ester diz ao rei que um homem estava tramando contra o seu povo, que um homem queria matar o seu povo. O rei então perguntou: mas quem é esse homem? Porque o rei havia prometido a ela metade do reinado. Ester, o que você quiser, eu vou te dar, mesmo que seja metade do meu reino. E aí então diz o texto, Ester fala que Amã, naquele exato momento, Amã já sabia que ele seria morto. Aquela forca que ele havia preparado para Mordecai serviu para ele mesmo. E o rei então dá outro decreto, dizendo que os judeus poderiam lutar, que eles tinham direito de se defender. E todos os filhos de Mordecai, de Amã, foram mortos. E Ester ainda pediu que no outro dia pendurassem na forca, para que todos pudessem ver. Então, diante deste cenário, eu quero pegar o livro de Ester e, com base na história desta grande mulher, tirar 5 princípios de fé para mim e para você. Você precisa se lembrar que várias vezes o povo de Israel, ele foi informado por meio dos profetas, como os irmãos têm estudado aqui, Jeremias, que caso eles não se arrependessem dos seus pecados, que caso eles não mudassem de vida, eles seriam mortos, muitos seriam mortos, outros escravizados. Eles iriam se deparar com a miséria, com a ruína, com a destruição, como de fato aconteceu. Em determinado momento da história, eles foram escravizados pelo povo da Babilônia, que estava sob o comando de Nabucodonosor. Nabucodonosor perde o poder um tempo depois, e quem está sob o comando agora, quem está comandando as nações, é o rei Assuero. Este é o cenário que nós temos aqui. Então, o primeiro princípio que eu quero compartilhar com você é que o sofrimento faz parte do livro e também faz parte da nossa vida. Ester foi junto com o povo de Israel, exilado para a Babilônia. Se isso já não bastasse, os pais desta jovem foram mortos. Com isso, ela cresceu órfã. Até que então o primo, Mordecai, começa a criá-la. Quando nós lemos o livro de Ester, conseguimos perceber claramente o dirigir de Deus para levá-la à posição de rainha. Você consegue perceber isso de forma clara. A pergunta que eu te faço é a seguinte: já que Deus pôde mover a história para levar esta jovem a se tornar a rainha, será mesmo se Deus também não poderia mover a história para que os pais daquela jovem não morressem? Para que ela não crescesse órfã? Indo um pouco mais longe, quantas pessoas têm inúmeras indagações para com Deus? Por que alguns vêm ao mundo com pais
tem um bom pai, tem uma boa família. Por que outros nem família tem, nem pai tem, não tem ninguém no mundo? Nasceu sozinho. Sempre há inúmeras indagações. O ser humano é assim. Por que alguns nascem pobres e doentes e outros nascem com uma vida saudável, com muito dinheiro, com muita prosperidade? Como diz o salmista no Salmo 73, os ímpios prosperavam. Muito dinheiro, sucesso e fama. E ele, que era um servo de Deus, estava passando por dificuldade. Há inúmeros questionamentos. E há muitas coisas que nós não conseguimos explicar direito. Mas de uma coisa que eu e você temos que lembrar todos os dias de nossa vida. Todo santo dia você precisa se lembrar. Principalmente na hora da dor. Principalmente na hora da angústia, das aflições. Você precisa se lembrar de duas coisas. Primeiro, da maldade humana. Segundo, da bondade de Deus. Na hora da dor, você precisa se lembrar disso. Da maldade humana e da bondade de Deus. Porque você vai ser tentado a se levantar contra Deus nos momentos de dificuldade. Nos dias das angústias, das aflições, você vai ser tentado a levantar, se realmente Deus é bom para com o seu povo, como diz o salmista no Salmo 73. Agora, se você tem bem claro que você não merecia nada, somente a morte e o inferno, ou seja, porque nós somos pecadores, então você vai se lembrar da bondade de Deus. Nós não podemos esquecer disso. Se você tiver dificuldade de perceber a sua maldade, não é o que você acha, é o que a Escritura diz. Pouco importa o que nós achamos. Eu acho que eu sou uma pessoa boa. Romanos e toda a Escritura diz que nós somos podres, depravados, corrompidos. O que nós merecíamos era a morte e o inferno. É o que diz a palavra do Senhor. E é o que nós cremos. Se você tem esse entendimento que você não merecia nada, ou seja, a sua maldade, você não vai ter dificuldade para compreender a bondade de Deus. Se você não consegue ver a sua maldade, você vai ter uma grande dificuldade para conceber a ideia de que Deus é bom, principalmente nos dias de luta. Só duvida da bondade de Deus quem não tem certeza da sua própria maldade. Segundo princípio que nós aprendemos aqui é o cúmulo da ingratidão. O cúmulo da ingratidão. Amã tinha tudo, ele tinha dinheiro, tinha sucesso, tinha uma boa família, muitos filhos, mas nada disso o satisfez. Amã ficou completamente angustiado com apenas uma circunstância em sua vida. Aquele homem que tinha de tudo, ele ficou completamente angustiado porque um homem, um judeu, chamado Mordecai, não se prostrou diante dele. Não se dobrou diante dele. E aquele homem ficou completamente angustiado. Às vezes nós não agimos parecidos com Amã. Às vezes você não age parecido com Amã. Temos tudo, mas nós preferimos focar apenas nas coisas que nós não possuímos. Temos de tudo, uma boa família, temos pessoas que nos amam ao nosso lado, pessoas que nós amamos. Não conseguimos agradecer a Deus pelo trabalho que temos, pela família que temos, pela casa que temos, pelo carro que temos. Sempre o do vizinho é melhor, a família do vizinho é perfeita, o salário que o vizinho ganha é melhor, a família dele é maravilhosa. Nós não conseguimos agradecer a Deus por as coisas que nós temos, por tudo aquilo que Ele nos deu. Isso chama-se ingratidão. Isso aqui é o cúmulo da ingratidão. E quando você é ingrato, a infelicidade está ao seu lado. Quando você não agradece a Deus por nada, é um coração amargo e ingrato que você cultiva dia após dia. O ser humano é assim. Nada para ele está bom. Ele é jovem, o que ele diz? Puxa, eu não vejo a hora de arrumar alguém para compartilhar esses momentos da vida. Puxa, eu não vejo a hora de ter alguém ao meu lado para poder festejar. Aí ele casa. O que ele diz? Talvez muitos aqui possam dizer isso. Puxa, eu não vejo a hora de ter um tempo só para mim. Puxa, eu queria um tempinho só para mim, só para eu ficar ali meditando em paz, tranquilo. A criança. Quando ele era criança, ele dizia, não vejo a hora de ser adulto, de ter responsabilidades,
de poder ter a minha própria casa, meu carro. Aí ele cresce, tornou-se adulto. As contas chegam. Chega boleto, chega IPTU, IPVA, tem aluguel, tem filho, tem esposa. Aí ele vê uma criança, o que ele diz? Ô tempinho bom, hein? Que não tem, olha que não volta mais. Nenhuma responsabilidade. O ser humano é assim. O cara é um desconhecido. E ele faz de tudo para ser reconhecido, para ter sucesso. E a partir do momento que todos agora o conhecem, o que ele faz? Ele sai meio que camuflado, ele sai quase que de burca à rua, para que ninguém o reconheça. Você sente isso? Você sempre sente que está faltando algo em sua vida? Você é desse tipo de pessoas? Que sempre acha que está faltando algo? Quando eu tiver aquele salário, então eu vou me sentir satisfeito. Quando eu tiver aquele carro, ou quando eu pagar o meu carro, então eu ficarei feliz. Quando eu tiver isso, ou tiver aquilo, então eu ficarei feliz. Você fala isso? A sua frase constante é essa? Só falta uma coisa para eu ser feliz? Eu só preciso de algo mais para eu ser feliz. Quero te dizer, talvez você seja parente de Amã. Sim. Ser feliz tem a ver com gratidão. E gratidão é fixar naquilo que tenho hoje. Naquilo que Deus me deu hoje. Na família que Deus me deu, no trabalho que Deus me deu. E eu o louvá-lo todos os dias, engrandecer o nome dele, dizer, Senhor, obrigado, eu não merecia. Eu tenho muito mais do que eu mereço, porque o Senhor é bom. Gratidão tem a ver com isso, é fixar os olhos naquilo que Deus te deu hoje. Aquilo que Deus me deu hoje. Não há nenhum problema você desejar um trabalho melhor, um salário melhor, mas seja grato a Deus hoje, por tudo aquilo que Deus te deu. Amã tem tudo, mas só uma coisa não estava do seu agrado, que era Mordecai não se dobrar diante dele. E ele conseguiu ser ingrato, mesmo diante deste cenário. É tipo aquele homem, né? Talvez você já conheça a história. O homem está no leito do hospital, no finalzinho, nos 45 do segundo tempo. E a sua esposa está ao lado, uma companheira. E então, ele olha para a mulher, quase já totalmente debilitado, chama a mulher para perto de si, segura na mão dela, sua mão, e diz, né? Mulher, você estava comigo lá atrás. O dia que eu perdi o trabalho, nós passamos inúmeras dificuldades. Você se lembra? Puxa, o dia que nós não tínhamos nada para comer. O dia que as coisas estavam tão difíceis. A mulher, se lembra? Claro que eu lembro. Nós estávamos juntos ali. E ele contou N episódios de dor, de sofrimento. Aí ele chegou num dado momento, você se lembra quando eu descobri que eu tinha um câncer? E nós juntos, você estava junto ali comigo? Nós vencemos o câncer. E a mulher quase em pranto já, né? Imagina, um homem vai bater com as 10 agora. Já vai morrer mesmo. Fazendo essa declaração, a mulher quase chorando, derramando em lágrimas. Aí o homem vira e diz para ela assim, mulher, sabe o que eu estou percebendo? Que você me deu um baita azar, hein? A vida inteira, hein? Que todos os piores momentos da minha vida você estava junto. Quantos de nós não somos assim? Não conseguimos ver o lado bom das coisas. Nós não conseguimos contemplar as coisas que Deus nos deu. O ímpio é assim. O cristão que é cheio do Espírito de Deus, aquele que está cheio de Deus, ele pode, às vezes, não possuir todas as coisas. Ele pode, às vezes, possuir apenas uma coisa. E tudo o restante lhe faltar. Mas mesmo assim, ele é feliz. Sabe por quê? Mesmo ele não possuindo tudo que ele queira, mesmo assim ele é feliz, sabe por quê? Porque ele diz, o que eu tenho em Cristo é maior do que aquilo que eu não possuo na vida. Mesmo que ele não tenha de tudo, ele sabe, uma coisa eu possuo em Cristo. E não há nada que vai arrancar a minha paz, a minha alegria, a minha felicidade, porque Cristo é tudo o que eu preciso. Cristo é o meu bem maior, Ele é tudo o que eu necessito, dia após dia. O cristão cheio do Espírito Santo de Deus, é isso que ele diz. Terceiro, o princípio que nós vemos aqui,
que os crentes eles serão perseguidos. Amã quis matar todo o povo judeu apenas porque Mordecai não aceitou prostrar-se diante dele. Visto que, como um bom judeu, ele só se dobrava diante do Senhor. Não iria se dobrar diante de homem algum. Os cristãos primitivos também foram perseguidos pelos mesmos motivos, de não se prostrarem diante de homem algum. Então não pense que hoje será diferente comigo e com você. Não, não será diferente conosco. Hoje nós não estamos livres desse tipo de perseguição. Não tem ninguém colocando uma espada em nosso pescoço. Mas nós também seremos perseguidos. O cristão fiel ao Senhor, ele vai ser perseguido. Como diz 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos aqueles que querem viver para Cristo, viver uma vida piedosa, eles vão ser perseguidos, diz o texto sagrado. Como eu disse, hoje nós não temos uma espada em nosso pescoço para nos levar a negarmos ao nosso mestre. Entretanto, quando um pastor, ele cede o púlpito da igreja para um político, em troca, sei lá, de um saco de cimento, ou um terreno, ou qualquer outra coisa, esse homem já se dobrou diante dos homens. Esse pastor já se dobrou diante dos homens. Essa é a grande realidade. Quando um pastor ele deixa de pregar a verdade, porque ele está com medo de que as pessoas vão embora, e ao elas irem embora, elas levam também o dinheiro junto. Então, quando esse pastor, com medo de perder pessoas, com medo de anunciar a verdade e as pessoas irem embora, ele então não prega a palavra de Deus da forma correta. Esse homem já se dobrou diante dos homens. Esse pastor já se dobrou diante dos homens. Mas não se engane, quando você não é radical para com o pecado, quando você não é fiel à palavra de Deus, com medo de perder amigos, com medo de perder pessoas, você já se dobrou diante dos homens. Eu não posso falar nada porque fulano vai ficar chateado. Eu não posso me posicionar, reafirmar a minha fé, porque senão eu vou perder alguns amigos. Quando você não é radical para com o pecado, você já se dobrou diante dos homens. Coragem é uma palavra extinta. Esther, quando Mordecai avisou Esther que Amã estava querendo matar os judeus, Esther quis dar uma esquivada. Eu não posso fazer nada. Se eu chegar diante do rei, eu posso ser morta. Faz 30 dias que ele não me chama diante da presença dele. Esther tinha uma desculpa para não ajudar o povo, o medo da morte. Nós também, quantos de nós temos inúmeras desculpas para os nossos pecados? Temos inúmeras desculpas para o nosso pecado. O medo nos leva para longe de Deus. O medo vai te levar para longe de Deus. Não é assim? O medo de ficar sozinha leva uma moça a se casar com o primeira figura que aparecer por ali. Não é? Com medo de ficar sozinha, talvez de não quer esperar em Deus, não confia em Deus. Então, o primeiro que apareceu ali, aparentemente bonitinho, legalzinho, vamos embarcar nesse. Depois faz da vida um inferno. A maioria das vezes é assim. A maioria das vezes é assim. O medo de não ter dinheiro faz com que pessoas, que homens, aceitem e façam qualquer negócio, mesmo um trabalho sujo, desonesto. Mas como ele tem medo de não ter dinheiro, então ele se sujeita a fazer esse trabalho. Faz um trabalho sujo. O que nós precisamos nos lembrar é: vença o temor. Vença o temor e saiba de uma coisa: dobre-se diante de Deus e você não vai precisar se dobrar diante de homem algum. Se você estiver dobrado diante de Deus, prostrado diante do Senhor, você não precisa temer a homem algum ou a circunstância alguma, porque Deus está no controle das nossas vidas. E é isso que eu e você temos que nos lembrar todos os dias. Se você estiver dobrado diante do Senhor, Deus vai cuidar de você. Eu não posso te garantir que Ele vai te livrar de todos os sofrimentos. Eu não posso te garantir que você não irá enfrentar angústias ou aflições. Mas de uma coisa eu posso afirmar, e você pode ter certeza: mesmo que você enfrente os piores dias de sua vida,
Mesmo que você passe por inúmeros vales, você não está sozinho. É o que diz a palavra do Senhor. Ele não garantiu a ausência de sofrimento, mas Ele garantiu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É isso que nós cristãos cremos e nós temos esta confiança. Às vezes as pessoas querem que um pastor esteja com elas, que uma mulher, o filho ou alguém esteja com elas. Mas Jesus já disse, eu estou convosco todos os dias. Eu estou com vocês, eu vou guardar vocês. Deus é bom para o seu povo. Não se esqueça disso. Quarto princípio, eu já estou quase encerrando. O propósito eterno de Deus é maior do que você. Lembre-se disso. Por que Deus fez Esther bela e a colocou lá no palácio? Será se era para ela esnobar as outras jovens? Para dizer, olha como é que a minha progressiva ficou bonita? Você acha mesmo que foi para isso? Claro que não. Claro que não. Deus a colocou ali com um propósito, para que ela pudesse ser um instrumento, para que Deus pudesse salvar o seu povo. O problema é que em alguns momentos de nossa vida, nós perdemos de vista o propósito de Deus. Sim, alguns momentos nós perdemos de vista o propósito de Deus. Nós pensamos que Deus nos dá recursos, inteligência. Nós achamos que tudo isso é apenas para nós utilizarmos com futilidades. Nós achamos que a inteligência, a sabedoria, todas as coisas que Deus nos deu, nós nos fechamos no nosso próprio mundinho. Tudo gira em torno do nosso próprio umbigo. Nós não nos lembramos que existe algo maior do que nós. Às vezes você não se lembra que existe algo maior do que você. Você precisa se lembrar. Qual a diferença do cristianismo verdadeiro para este cristianismo, dizem eles ser cristianismo, atual? Você sabe? Qual a diferença do cristianismo verdadeiro para o cristianismo da atualidade? O que esses palestrantes de autoajuda anunciam a todo instante, culto após culto, é o seguinte: tudo é focado em você, é focado apenas no homem. O homem é o centro de tudo ali. Ou seja, Deus existe para satisfazer todos os seus desejos, que na maioria das vezes os nossos desejos, o desejo do nosso coração, são carnais. Mas na boca desses homens, Deus existe para satisfazer todos os seus desejos. Ou seja, Deus deixa de ser o Senhor, Ele é o servo. E se aquela pessoa contribui financeiramente com a obra, aí então que Deus vai ter que fazer tudo o que ela quiser, na hora que ela quiser e do jeito que ela quiser. Ou seja, Deus existe apenas para nos dar uma vida confortável. Deus existe para nos dar uma vida financeira legal, uma casa na praia e por aí vai. Em contrapartida, nós temos o cristianismo bíblico, o cristianismo verdadeiro. Que quando Jesus faz o convite para que as pessoas pudessem segui-lo, Ele não disse como a maioria desses homens: olha, venha que eu vou te dar uma casa na praia. Venha que eu vou resolver todos os seus problemas, todas as suas angústias, todas as suas aflições. Você precisa de um marido, eu vou arrumar. Você precisa de um trabalho, eu vou te dar. Ouça o que Jesus disse, Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Notou a grande diferença do evangelho, do cristianismo bíblico? Jesus nunca prometeu uma viagem prazerosa, um spa. O convite dele é o seguinte: você quer me seguir? Ótimo. Mas lembre-se de algo. Vai chegar um momento que talvez você vai ter que aborrecer pai, mãe, filho, tudo isso. E outra, vai chegar um momento que você vai ter que abrir mão das suas próprias vontades para me seguir. É isso mesmo que você quer? Ou você está achando que eu sou um amuleto da sorte, que você acrescenta a sua vida para ela ficar melhor? Não, se você quiser me seguir, vai ser assim, é a cruz. Lembrando que hoje eu e você olhamos para a cruz e vemos ali a nossa redenção, nos gloriamos na cruz do Senhor. Mas aqueles homens, há mais de 2000 anos, quando eles olhavam para a cruz, quando Jesus dá esse exemplo de cruz, eles sabiam muito bem o que era. Lugar de dor, de angústia, de aflição.
lugar aonde os homens eram mortos, lugar de horror, para chocar as pessoas, para que ninguém mais viesse cometer aquele erro. Então, este é o cenário quando Jesus diz isso àqueles homens. Há uma grande diferença. Os cristãos primitivos, eles viam Jesus como um general que os conduzia para a luta, para a guerra, para a batalha. Os cristãos primitivos, eles lutavam, eles entendiam, eles entenderam que eles estavam lutando por algo maior do que eles mesmos. Porque eles viam Cristo como um general. E ele deu uma voz de comando, e nós vamos batalhar por algo maior do que nós. Hoje, os cristãos da atualidade, em sua maioria, eles olham para Jesus e veem Jesus como um líder motivacional. Eles olham para Jesus e veem Jesus como um guia para o sucesso, para a fama. Eles olham para Jesus e veem ali um líder que vai poder arrumar um jeito para ele prosperar, ter um casamento legal, uma família legal. É simplesmente isso que eles veem. Ou seja, o centro da fé é eles mesmos. Tudo gira em torno deles mesmos. Uma grande diferença. E você pode ter certeza que quando nós renunciamos, não é isso que a Escritura diz, aquele que perder a sua vida, achará. Quando nós renunciamos por amor ao Senhor, nós nunca perdemos nada. E eu não posso te garantir que vai ser tudo maravilhoso aqui nesta vida. Mas como diz a Escritura, como diz Paulo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de toda a terra. O cristão, ele vive e ele pensa na eternidade. E por último, nós temos aqui o controle soberano de Jesus na história. Por que o diabo quis destruir o povo judeu? Ou seja, para impedir o nascimento do Messias, já que a profecia declarava que para Jesus poder salvar o seu povo, ele deveria vir da linhagem de Davi. Sendo assim, matar o povo judeu iria destruir o Messias. E como? Havia inúmeras profecias de onde o Messias viria. Portanto, quando nós olhamos ali a bebedeira do rei Assuero, quando nós vemos ali a resistência da rainha Vasti, quando nós olhamos tudo isso, todas estas coisas estavam debaixo do controle de Deus. A bebedeira do rei, a resistência daquela rainha, tudo estava debaixo do controle de Deus. Deus é tão grande que tem poder até sobre estas banalidades. Até sobre estas banalidades. Só para fazer de Esther a rainha ali. O que eu estou querendo dizer é que, ainda que você não veja, Deus está cuidando de você. Mesmo que você não sinta nada. Deus está cuidando do seu povo. Deus está cuidando dos seus filhos, da sua igreja. Então, mesmo que você não veja, lembre-se disso. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando do seu povo. Deus pode usar de muitos meios para isso. Quem imaginaria que Ele iria usar a beleza de uma mulher, de Esther, para salvar o seu povo? Quantos de nós aqui, cada um de nós, os irmãos, poderiam dar um testemunho de como foi a conversão? Outros começaram a ler a Bíblia para discutir com um crente, um católico lendo a Bíblia para discutir a Bíblia com o crente, e então ele vai e os seus olhos são abertos por causa daquilo ali. Poderíamos dar inúmeros e inúmeros testemunhos. Sendo assim, não pense que a sua vida está jogada ao acaso. Não pense que você está sozinho neste mundo. O Senhor, o Deus forte e poderoso nas batalhas, está agindo a nosso favor. Nós não estamos sozinhos. O cristão não está sozinho. Deus está cuidando da sua igreja, do seu povo. E para encerrar, quando você vê um pastor ou um escritor falando sobre o livro de Esther, ele citando o livro de Esther, todos eles, quase que de forma unânime, eles dizem, vocês perceberam que não há o nome de Deus mencionado aqui uma vez nesse livro? E nós não vemos uma vez sequer sendo mencionado o nome de Deus ali. Ou seja, o que nós podemos perceber aqui, eu creio, é
que, por meio disso, em meio àquele sofrimento, mesmo em meio às maiores angústias que eu e você vamos enfrentar, vai chegar um momento que nós temos a impressão que nós estamos sozinhos. Nós temos a impressão de que Deus nos abandonou, de que Deus não está cuidando de nós, de que Deus não está aparecendo na história. Como aqui no livro de Esther. Mas lembre-se, Deus continua agindo. Deus continua agindo em sua vida. Mesmo que você tenha a impressão, se você é um filho de Deus, se você é um cristão genuíno, mesmo que você, no dia das lutas, tenha a impressão de que Deus não está agindo, lembre-se, Deus está cuidando de você.